Bom dia, queridos amigos, irmãos, que o Mestre querido envolva os nossos pensamentos, modificando as nossas vibrações, criando um ambiente espiritual de muita paz em nossa intimidade, que estejamos sempre fiéis ao cumprimento do dever das leis. Nós hoje vamos ler o capítulo 5º, Bem-aventurados aflitos, bem-aventurados que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Mateus, capítulo 5º, versículo 4, 6 e 10. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos, pois, vós que agora chorais, porque rireis. Lucas 6, 20 e 21. Mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangido a gemer e a chorar. Lucas, capítulo 6, 24 e 25. Nós gostaríamos de convidar a todos a elevar os nossos pensamentos até Jesus, pois foi o Mestre que nos trouxe esse sermão da montanha, que tudo nos esclarece e que traz ainda a esperança de novas reencarnações. Pedimos aos amigos que ora estão conosco, que acreditem que seu espírito está sendo amparado, especialmente por aqueles que te auxiliaram nesta reencarnação. Que seu anjo da guarda, espírito protetor, familiares, possam te envolver a fim de que compreenda cada dia mais o que o Evangelho de Jesus vem nos ensinar. Nós vamos ler então, comentar, que a importância desses dois itens que acabamos de ler, bem-aventurados aflitos. Quando Jesus estava naquela multidão, ele trouxe o sermão da montanha para que todos pudessem sentir a grandeza desse movimento divino que ocorre em nossa intimidade quando nós começamos a descortinar a verdade. E no descortinar a verdade, muitas vezes, nós deparamos com as nossas limitações, com a nossa ignorância e com as nossas dificuldades. Mas nós vamos ver, para a gente entender bem essa questão dos bem-aventurados aflitos, o que o Emmanuel nos traz para que a gente possa refletir junto na grandeza do trabalho que a bondade e a misericórdia infinita de Jesus tem proporcionado a todos nós, espíritos que estamos a caminho de um mundo de regeneração. Quando Jesus diz bem-aventurados que choram, nós temos que lembrar que nós só choramos quando nós estamos em alguma aflição, passando por alguma incompreensão, ou estamos com muita tranquilidade, e essa tranquilidade também gera uma aflição. E Emmanuel nos explica que se existe aflição gerando tranquilidade, há muita tranquilidade gerando aflição. Por quê? Porque nós não reencarnamos para viver nessa tranquilidade. Nós viemos para desenvolver as nossas potências divinas, os nossos atributos. E diante das situações que nós temos deparado,
é que nós vamos perceber quanto nós desprezamos o conhecimento do Evangelho. E aqui Emmanuel nos diz, no limiar do berço, pede à alma dificuldades e chagas, amargores e cicatrizes. Entretanto, recapitulando de novo as próprias experiências no plano físico, torna a concha obscura do egoísmo e da vaidade, enquistando-se na mentira e na delinquência. O que ele está dizendo disso? Quando nós vamos reencarnar, que nós somos convidados a reencarnar, nós vamos perceber a importância de vivenciarmos as questões que ficaram pendentes em nossa vida. Então, nós vamos ver que muitas dificuldades que nós carregamos são cicatrizes que estão no nosso pensamento e devido às nossas dificuldades morais, espirituais, e essas cicatrizes, elas estão em nós, ela não está fora de nós. Então, é necessário, quando estamos no mundo espiritual, que nós vamos recapitular de novo as próprias experiências no plano físico. Essas experiências, ela nos torna um processo de educação quando nós começamos a perceber a concha obscura do egoísmo e da vaidade, e que geralmente elas são enquistadas na mentira e na delinquência. Isso faz parte da nossa personalidade, isso faz parte da nossa moral. Então, o planejamento reencarnatório, quando nós vamos voltar à carne, nós estamos sendo convidados a rever essa situação. Estamos convidados a rever os nossos atos. E é por isso que nós encontramos mãos amorosas de pais, familiares, amigos, irmãos que já estiveram conosco em outras existências, que vêm para estender as mãos, para nos ajudar e para nos fazer também perceber que nós não podemos ficar na posição de aflitos, porque o Evangelho é para com que a gente corrija essas aflições. Emmanuel nos diz assim: aprendiz recusando a lição, ou doente abominando o remédio, em quase todas as circunstâncias, o homem persegue a fuga que lhe adiará indefinidamente as realizações planejadas. Então, se nós recusarmos, as oportunidades que nos são dadas, mesmo que para nós são vistas como dores, mas nós precisamos persistir, sair desse estado de fuga, para que nós possamos vivenciar tudo aquilo que foi planejado com alegria. E é por isso que na escola da luta vulgar, vemos tantas criaturas em trincheiras de ouro, cavando abismos de insânia e flagelação, nos quais se desempenham, além do campo material, e tantas inteligências primorosas engodadas na auréola fugaz do corpo do poder humano, erguendo para si própria masmorra de pranto e envelhecimento, que as esperam inflexíveis, transposto o limite traçado da morte. Eu pergunto a vocês, o que adianta nós fazermos um planejamento reencarnatório, um plano de amor, para reencarnarmos junto com aqueles que nós também somos os seus devedores, que a lei nos possibilita desenvolver novas oportunidades para que nós possamos crescer espiritualmente. É preciso que a gente aprenda a amar, sem que esse plano de amor venha a nos auxiliar. E é por isso que a gente fala que a Terra é uma escola, porque é no corpo que nós vamos desvencilhando dessas dificuldades que, ora, nós temos angariado para nós mesmos na oportunidade feliz de modificar. Por isso que nós estamos vivendo nesse momento
para muitos com muitas aflições, porque nós queremos às vezes resolver as coisas a nosso jeito, mas tudo tem um tempo, todos nós precisamos deste tempo, e a lei de Deus, ela vai nos auxiliar pelo conhecimento, especialmente este que a doutrina espírita nos traz hoje. E é por isso que nós vamos ver que a razão, quando nós temos um conhecimento que seja racional, lógico, a gente pode perceber que nós vamos modificando o nosso entendimento no campo dos relacionamentos e nós vamos alimentando em nós uma nova esperança. Já tem tantos lares que eles fogem da bênção do trabalho, do sacrifício e vivem assim numa situação fantasiosa ou imaginária, sem encarar que a vida é uma luta para que a gente possa compreender as oportunidades de reeducar. Então, nós precisamos de valorizar todas as dificuldades de hoje, que nós chamamos até de aflição, para que nós possamos receber estímulos novos que nos levam a crescer para o bem. É com respeito que nós vamos fazer isto. E nós vamos percebendo que cada dia mais nós vamos vivenciando, procurando Jesus para vivenciar os seus ensinamentos. E nós perguntamos qual seria o remédio para todos nós. É vivermos essas situações que hoje estamos vivendo, procurando entrar numa sintonia de amor, numa sintonia elevada, procurando no conforto do entendimento das lições do Cristo, para mantermos o lar em harmonia. Nós temos vivendo agora desastres de toda sorte, as intempéries da natureza, provações, enfermidades. Temos visto tantos flagelos que nós não esperávamos, as guerras, e isso traz de nós muitas indagações até aflitivas. E que nós perguntamos, meu Deus, como nós vamos fazer, de que forma podemos ajudar? Onde os amigos desencarnados procuram proteger as criaturas. E será que todos estão compreendendo isso? Por isso que as nossas aflições, muitas vezes, elas nos causam dor. Então, nós temos que nos prevenirmos por essas dificuldades que ora nós estamos passando, desenvolvendo em nós a fé. Então, ao invés de revolta, de desalento, ofereçamos a paz e esperança aos companheiros que choram, para que eles possam sentir a grandeza do Cristo em seus corações. Onde houver sempre aquele irmão que vai nos auxiliar, que vai estender as mãos, o sofrimento ele fica mais suave e nós passamos a compreender que o sofrimento é sempre o remédio que nós precisamos para que nós não venhamos a repetir os mesmos erros. O amor brilha e paira sobre todas as dificuldades, como o sol que paira e brilha sobre todas as nuvens e aquece toda a natureza. Portanto, amigos, vamos mantermos um pensamento de esperança, porque nossa reencarnação, tudo aquilo que nós estamos passando é um remédio que nós precisamos. Tenhamos fé, porque sem fé nós não conseguimos remover as dificuldades do nosso caminho. Nós convidamos a todos neste instante para que possamos sentir a grandeza de Deus em tudo que nós estamos vivendo, pedindo aos amigos espirituais que possam nos transmitir o passe. Jesus, que esse passe seja nos dado pelas mãos abnegadas de tantos benfeitores, a nos sustentar, a nos amparar. Ó Jesus, que saibamos receber a dádiva da compreensão, minorando as nossas inquietações e as nossas aflições. Fluidificai as nossas águas, trazei para todos nós
o amparo que tanto necessitamos. Vibramos intensamente por aqueles que nos são caros, familiares que se encontram em maiores dificuldades, que Jesus possa olhar por cada um. E nesse momento, estendemos nossas vibrações a todos os nossos irmãos que ora se encontram aflitos, lembrando-lhes que Jesus diz: bem-aventurado os que choram, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E é com a vivência do Evangelho, na aplicação do Evangelho, que nós vamos nos fortalecendo dia a dia, cada vez mais. Que assim seja, Senhor. Receba, amigos, o carinho, as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Sinta-se agasalhado e abraçado por este Espírito que tanto amamos, Eurípides Barçanufo. Fique com Deus e que Deus nos sustente hoje e sempre.